cirurgia plástica, pré e pós, dieta e treinamento com a Larissa Amorim, que é nutricionista, que trabalha muito com esse público, né? Você trabalha numa clínica tratando pacientes de pré e pós. Isso. Eu também atendo alguns, então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vou pedir que a Larissa faça as honras, começando pelo pré-operatório, que nenhum paciente dá valor, né? Nenhum paciente, o pessoal já chega querendo operar. Né? O doutor Luiz me indica lá e fala, Leandrão, me ajuda aqui e tal, porque olha, por que é importante a gente fazer um pré-operatório, então? Primeiramente, a maioria das pacientes isso a grande maioria, procura cirurgia plástica porque muitas vezes não pratica atividade física. E isso é um grande risco, porque a gente sabe ali da influência que tem na parte cardiovascular. E isso acaba sendo um fator de risco na cirurgia. Quando a paciente tem um pouco mais de calma e procura pelo menos 30 dias antes, a gente consegue fazer uma correção de deficiências nutricionais. Isso vai favorecer ali na hora da cirurgia. Por exemplo, se for uma paciente com ferro, ferritina baixa, isso já acaba influenciando, porque uma cirurgia ela é invasiva, então vai ter perda de sangue e isso influencia muito. Fora as deficiências nutricionais e a perda de massa muscular. Como será obrigatório ela ficar em torno de 30, 40 dias ali inativa, fisicamente falando, vai ter ali a atrofia. E essa atrofia leva a baixa imunidade, várias outras deficiências nutricionais, tudo isso acaba influenciando. Quando ela procura a gente no pré, a gente consegue fazer essa correção nutricional. Só em 30 dias? Muitas vezes a gente consegue. Consegue fazer essa correção, assim como também orientar melhor determinados alimentos para consumir antes, que pode e que não pode. Como, por exemplo, cafeína a gente sempre acaba tirando, porque é um estimulante, ele pode sim e tem relação com anestesia, isso pode ter ali uma interação e ser um fator de risco, até mesmo letal, para a cirurgia plástica. Alguns tipos de chás calmantes a gente sempre retira, porque ele pode intensificar e aumentar o tempo de anestesia. Eu também preciso remover alguns suplementos que são excelentes no dia a dia, mas que no pré-operatório a gente precisa retirar. Por exemplo, ômega 3, colágeno, porque o ômega 3, principalmente porque ele é anti-inflamatório. Nas primeiras 72 horas de cirurgia, a gente precisa que a inflamação ocorra, para que ocorra a cicatrização correta. O colágeno, ele pode ser ou não excelente, só que como que o colágeno age? Ele é uma proteína. Ele não necessariamente vai funcionar diretamente no cabelo, pele e unha, que é onde a maioria das pessoas acham que ele vai agir diretamente. Ele vai onde tem deficiência. E aonde está agindo uma deficiência? Na parte da cirurgia. Então, onde houve ali a ruptura da pele, o corte, e pode ou não gerar uma cicatriz hipertrófica ou então até mesmo uma queloide, que aí esteticamente acaba sendo um problema para aquela paciente. A parte do treinamento, acho que você foi bem completo na parte da dieta. E na parte do treino, a gente também tem algumas coisas importantes, né? Então, primeiro que quem busca uma cirurgia está preocupado com estética. E a cirurgia entrega uma melhoria estética, mas provavelmente não o suficiente. Então, é importante que essa pessoa já faça exercício físico e tal. Só que eu não vou nem falar da parte estética, eu vou falar muito da parte funcional. Se você tem, por exemplo, um bom metabolismo, se você tem um bom condicionamento, você tem menos risco durante a cirurgia e você tem uma recuperação melhor. E é muito melhor. A gente vê pacientes que se cuidam assim, que a recuperação é bizarramente melhor. E isso faz muita diferença. Então, no pré, a gente precisa ter aeróbico, tá? Provavelmente de alta intensidade, então eu sugiro o HIIT, que tem vídeo aqui no YouTube, só procurar no Twitch mais tempo se tiver qualquer dúvida. E não precisa nem ser muito, né? Para muitos pode ser muito, mas não é, né? Por exemplo, 15, 20 minutos, né? 1 minuto no máximo, 1 minuto lentamente, com mais ou menos ali umas 3, 4 vezes por semana, já melhora o condicionamento cardiorrespiratório, é um absurdo. Isso eu estou falando de um trabalho de 3 meses, tá? Um trabalho de 3 meses melhora bastante. Fazer a musculação, porque, como ela disse, né? Depois no pós vai ter que ficar sem fazer, e aí você acaba perdendo. Então, se você tem algo a mais, né? Você não entra em algo muito ruim. E fazer uma periodização de treino que é importante também. Porque imagina só que a cirurgia é uma coisa mega agressiva, né, pro teu organismo. E aí, se você entra lá com a sua musculatura inteira, do corpo inteiro, dos pés à cabeça, toda danificada de um monte de treino, você vai complicar o pós-operatório, porque você vai demorar mais para recuperar. Porque o corpo tem que pegar aquela proteína, né, e poderia entregar para um monte de tecidos que está ali precisando de reparo, mas ele está jogando lá na musculatura, que ele também vai reparar. Então você acaba
jogando essa proteína para vários tecidos quando você poderia canalizar só para aquele para acelerar a recuperação. Então você fazer um deload antes de um pré-operatório pode ser muito bem-vindo. Então, por exemplo, faltando uma semana para você operar, de repente você vai ali e diminui a sua competência de treino, você faz uma coisa mais leve, ou então você tira 3, 4, 5 dias, depende de como veio treinando, né? Para não fazer absolutamente nada e entrar na cirurgia muito bem recuperado. E a gente vê o contrário. Leandrão, última semana, vou operar na segunda-feira. Então eu preciso arregaçar porque eu vou ficar um mês parado. Não, é justamente o oposto. Essa semana a gente deve dar, né, um estímulo menor para que a gente consiga entrar na cirurgia mais inteiro, né, e aí focar muito na recuperação. Aí tem umas outras condutas também, né, não sei se ia comentar isso, que era em relação por exemplo, não beber, não fumar, né? Isso, bem importante. Até porque está gerando mais inflamação, né? Voltando nessa parte do treino. Você está gerando uma segunda inflamação. E quando você não tem um estilo de vida saudável, você prejudica mais ainda, porque já peguei pacientes que mantinham ali o hábito de fumar, de consumir muito álcool, e ainda assim operava, e a cicatrização não era muito boa, muitas vezes causava ali seromas, então e isso acaba sendo bem prejudicial. É uma também das recomendações. Se for paciente fumante, precisa parar imediatamente, pelo menos ali 3 meses, se não for possível, se tiver muita pressa de operar, pelo menos 1 mês. Normalmente os médicos até nem operam, eles preferem não operar e dar um prazo maior para largar o cigarro, porque o cigarro, as substâncias altamente químicas do cigarro acaba prejudicando diretamente essa parte do processo cicatricial. E não só, né, porque o cigarro também ele tem ali uma diminuição da oxigenação, coisa que no pós você já fica prejudicado, porque você perde muito sangue. Então, aumenta bastante o risco. E uma coisa importante também do treinamento é você ter mais força muscular, porque essa condição motora mais forte no pós faz diferença, né? Então, eu vou fazer aqui um entrelaço já para o pós. Uma pessoa que é forte, tem um abdômen forte, então assim, ela vai conseguir uma mobilidade maior, né, no pós-cirúrgico. Uma pessoa que é muito fraca, às vezes não consegue nem sair da cama sozinho. Lógico que uma pessoa mesmo forte, que sofreu uma cirurgia muito pesada, também pode acontecer, mas o que a gente está falando aqui é de melhorar a vida do paciente. Então, vamos falar então do pós. Eu vou me adiantar um pouco, porque o meu é mais curto, assim, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada, tem que seguir a recomendação. Siga a recomendação, 3, 4 semanas, dependendo da cirurgia, lógico, né? Mas se for uma coisa mais leve, pelo menos ali 4 semanas sem fazer nada, ou então fazendo algo leve, né? E esse algo leve, na primeira semana, ainda que seja uma orientação do médico, vamos colocar assim, no melhor dos mundos, o mais correto seria o professor de educação física prescrever isso com orientação do médico. Então, olha, eu quero isso no meu paciente, veja como você vai fazer. Mas você fazer alguma caminhada muito levinha é bom para você evitar trombose, né, e coisas desse tipo. Mas aí, o médico dá uma diretriz e o professor respeita. O que a gente costuma ver generalizando, não é para você seguir isso se o seu médico falar diferente. Poxa, às vezes uma caminhadinha dentro de casa, dá uma andadinha, sabe? Tá com o celular na mão, vai dar uma andada, 20 minutos, 30 minutos, não de uma vez, porque você pode se sentir mal, né? Às vezes tá com anestesia, tá com pouco sangue, levanta, anda 5 minutos, sente uma tontura, então para, anda ali 3 minutos, senta um pouco, fica mais um pouquinho, anda mais 3 minutos, mas não pode ficar 100% parado, porque o risco de trombose é maior. Aí o médico depois vai liberar, dependendo da sua recuperação, normalmente ali com umas 3, 4 semanas, se for uma lipo, né? Ele já libera para você fazer algumas coisas leves. Então, às vezes, um aeróbico mais leve, de repente fazer uma musculação com pezinhos coloridos e coisas bem levinhas mesmo, exercícios isoladores, e aí a pessoa vem se restabelecendo. E até porque ela não pode já voltar muito forte, porque tem o risco da cirurgia, e se ela ficar muito dolorida, isso vai, porque ela já está dolorida, né? Então vai ser pior. E na parte nutricional? Na parte nutricional, primeiro, top ouro, é iniciar o consumo proteico. Então, principalmente nas primeiras 24 horas ali, já recomendo melhorar a hidratação assim que o médico liberar para dieta. Hidratação ou com algum tipo de isotônico ou água de coco, aquelas que são bem lacradinhas, Tetra Pak, que pode sim entrar no hospital, é liberado. E o consumo proteico, eu costumo prescrever de 2,2 a 2,5 grama de proteína, porque precisa de um consumo hiperproteico, a gente precisa restabelecer aquele tecido que foi lesionado, que precisa de reparo. Então, o consumo de proteína, ele precisa estar muito bem adequado e precisa ter uma boa adesão da paciente, porque tem muitas que não sentem fome. E isso acaba sendo, sim, um problema. E outras que acabam sentindo fome demais e acabam indo mais para o açúcar. E o açúcar é uma das substâncias que
Eu preciso remover, porque o açúcar, ele, em determinado momento, não que o açúcar é inflamatório, mas ele favorece essa parte da inflamação, então ele prejudica essa parte cicatricial. E a proteína inclui tudo, então como a paciente ela precisa de um consumo maior de proteína, a gente entra com a suplementação. Pode ser ali uma bebida láctea proteica, se ela não for intolerante à lactose ou vegana, vegetariana, a gente pode sim colocar esse tipo de suplemento, senão a gente vai para a proteína vegetal. Sempre priorizar essa questão da proteína, sem excluir o carboidrato, porque o carboidrato ele também é construtor, ele também vai dar energia, que a gente precisa dessa parte da energia. Não é o momento para fazer uma dieta hipocalórica, né? O pessoal fala, agora eu vou arregaçar quando estou treinando. É pior, vai piorar a recuperação. Exato, e esse ponto que você levantou é muito importante. Tem muitos pacientes que pensam, mas eu não vou engordar antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Não, agora não é o momento de você pensar se você vai ou não ganhar peso. A gente tem que pensar na recuperação, restabelecer o estado nutricional daquela paciente que passou por esse processo. Até porque quem fez, por exemplo, lipoenxertia, se fizer uma dieta hipocalórica, essas células morrem, porque elas estão precisando de nutriente ali. Então, é até interessante, de certa forma, você ficar pensando numa lipoenxertia de longo prazo, numa norma calórica levemente hiper. Exatamente. E sem excluir também a parte das gorduras boas, que são necessárias, são precursoras para a parte hormonal. A gente não pode esquecer da parte das gorduras boas. E a parte de suplementação, que tem ali o seu prazo de entrada. Por exemplo, a tão famosa creatina, ela precisa estar inclusa sim na suplementação. O ômega e colágeno, eles só devem entrar de 20 a 30 dias depois, porque eles podem prejudicar essa parte da cicatrização e atrasar, também no caso do ômega, atrasar a parte da cicatrização por conta da inflamação. Então, precisa estar bem ajustado. Hoje já muitas clínicas, inclusive aqui eu trabalho, preconiza o trabalho do nutricionista antes e depois da cirurgia para que tenha um melhor resultado, porque senão futuramente a bronca acaba caindo novamente em cima do médico e aí muitas vezes a culpa foi do médico, a recuperação não foi boa, quando na verdade é mais isolado a conduta do próprio paciente, se ele vai seguir ou não as recomendações. Tem algumas outras coisas que não é padrão sempre, mas que é legal, né? Às vezes uma suplementação com o próprio ferro, porque fica muito baixo. Você passa uma suplementação no pré-operatório de ferro? Quando a gente observa a deficiência do ferro, ou então quando ele está muito próximo ali do nível adequado, ou a paciente apresenta algum sintoma clínico, uma fraqueza, uma queda de cabelo, uma fadiga constante. É que muito do sulfato ferroso que eles prescrevem, às vezes os próprios médicos já acabam prescrevendo, Isso, né? os próprios médicos. Então essa parte, quando chega para mim, muitas vezes já chega corrigido. E no pós também, pelo uso, por exemplo, você falou do apetite. Tem muita gente que perde o apetite porque usa muito antibiótico no pós, né? E aí dá uma arregaçada assim no estômago fenomenal. Além da constipação. Além da que constipação. Acontece também por conta dos analgésicos e mediadores ali para dor. Você acha interessante uma suplementação, de repente, com probióticos, com pré-bióticos, para tentar melhorar essa flora por conta da medicação? A gente, no caso a minha conduta é sempre melhorar o intestino antes, bem antes. Durante não é tão interessante o probiótico e o pré-biótico em si, porque a imunidade está mais baixa. Então pode ser que essa bactéria faça bem ou faça mal. Então nesse momento do pós, é preferível manter uma alimentação mais saudável, equilibrada, sem o uso de industrializados, e só depois, se aí sim a gente perceber um desequilíbrio intestinal, essa desbiose se mantiver, aí sim a gente tenta fazer uma correção e pode sim ou não utilizar o prebiótico, mas logo após eu prefiro não utilizar, justamente por conta dessa imunidade mais baixa. Acredito que fica mais difícil o corpo identificar o que vai fazer bem e o que não vai fazer. E a prisão de ventre que acontece por causa das medicações, né? Durante a cirurgia. Tem gente que fica uma semana sem evacuar, tem que ir pro hospital e tem que fazer lavagem, assim, um inferno num negócio que dá pra 99% dos casos você soluciona na boa com a alimentação. Sim. Uma conduta que eu tomo e eu preconizo isso, sempre falo para as pacientes, é reduzir drasticamente, até mesmo evitar o consumo de carne vermelha no pré e no pós-operatório pelo menos 20 dias antes e 20 dias depois. Por quê? Querendo ou não, a carne vermelha ela atrasa um pouquinho a função intestinal. Como eu já sei que vai acontecer esse atraso do intestino, eu já faço a prevenção. Então eu já retiro, melhoro toda a função intestinal e melhoro a hidratação também. Quando a gente faz isso, a gente reduz muito mais essa parte da constipação. Quando isso não acontece, que a paciente, eu vou operar semana que vem. O que pode acontecer? Nem sempre a fibra é bem-vinda, porque ela não vai funcionar. Aí a gente acaba entrando ali com o PEG 4000, que funciona muito bem, ele funciona muito bem
para muitas pacientes, mas aí a gente sempre entra ali em consenso com o médico e com a adesão da paciente, com os resultados. Então, quando eu pego uma paciente de pré e pós-operatório, ela fica comigo ali um bom tempo, tirando muitas dúvidas, porque são dúvidas constantes, então eu acabo fazendo um acompanhamento mais presente, muito mais próximo. E na primeira semana você tem ali uma constipação por causa da medicação, né? Sim. Só que, por exemplo, na segunda, terceira semana, às vezes não tem mais isso, na verdade não é para ter, porém a pessoa está muito fraca, né? Por exemplo, ela não tem força abdominal para contrair, então assim, ela não pode ter uma dieta onde ela precisa se esforçar para evacuar. Então continua sendo importante uma dieta um pouco mais laxativa. É bem importante, com bastante fibras, frutas que vão estimular esses movimentos peristálticos, mas não de uma forma agressiva. Por exemplo, vou usar um laxante. Já não é indicado porque isso pode gerar dor, mas sim a dieta laxativa, com frutas que vão estimular, com bastante líquido. Isso é bem importante. Eu não sei se sou só eu que adoro esse sotaque curitibano, mas se for também, entra aqui no perfil da Larissa, ela dá várias dicas sobre isso, entre outras coisas, tá aqui na descrição. E eu vou deixar então essa indicação de um vídeo aqui pro pessoal, falando sobre suplementos de proteína, né, de uma forma geral, porque o pessoal associa muito com whey, quando a gente tem várias e várias opções. Então, dê uma clicada aqui.